Entre a costa brasileira e o continente africano, se destaca este santuário da vida selvagem, isolado no meio do Atlântico. Nesta região do planeta, a lava vulcânica começou a brotar das profundezas do mar há 3 milhões de anos, modelando pouco a pouco o que conhecemos hoje como Ilha da Trindade. Lugar fascinante, repleto de histórias envoltas em mistério e aventura. Terra exclusiva das samambaias gigantes, maior refúgio das tartarugas verdes. Território invadido por criaturas de estranho costume noturno. Paisagens de tirar o fôlego, com curvas suaves e acentuadas. Desfiladeiros. Um paraíso quase destruído pela ação irresponsável do homem, hoje protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. Este documentário vai revelar importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso destino. Prepare-se para conhecer os encantos do arquipélago brasileiro habitado mais afastado da América do Sul. Seja bem-vindo à Ilha da Trindade. Quem frequenta as praias do Espírito Santo talvez não imagine o que se encontra a 1.200 quilômetros da costa. Desde a capital, Vitória, no fundo do mar, se estende uma cordilheira submersa monumental, formada por vulcões submarinos extintos, até chegar às ilhas Martim Vaz e Trindade, os únicos vestígios de terra firme nesta parte do Oceano Atlântico. Trindade é um pedaço do Brasil peculiar. Por causa dos obstáculos geográficos, aqui não foram construídos porto nem aeroporto. Neste ponto do globo terrestre, a formação geológica aconteceu por atividade vulcânica há aproximadamente 3 milhões de anos. O mar nas redondezas de Trindade atinge até 5.800 metros de profundidade. Botar os pés nesta ilha requer autorização da Marinha do Brasil. Nossa expedição foi dividida em 2 etapas. A primeira, a bordo do navio Amazonas. A segunda, no Almirante Saboia. O ponto de partida foi a Baía Mocanguê, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Enquanto seguimos nosso destino, a Marinha realiza treinamentos. Neste exercício, os militares simulam a abordagem a um navio que supostamente esconde uma carga ilegal. Durante o trajeto até a ilha, também acompanhamos o lançamento ao mar deste equipamento, de nome complexo. Os dados coletados pelo bate-termógrafo descartável vão ajudar a compreender as variações da temperatura no Oceano Atlântico. Desde lá de proximidade do Rio de Janeiro até a Ilha de Trindade, a gente vai medindo de em torno de 15 a 10 milhas, dependendo da profundidade do local. E ele mostra a temperatura da superfície até 900 metros. O objetivo final é ver o transporte de calor da corrente do Brasil, que é essa corrente superficial que banha essa parte do oceano.
E a longo prazo é ver se vai ter alguma mudança climática, alguma coisa está afetando a nossa circulação aqui. Toda vez que tem esse trajeto é lançado, então vai ter dados quase bimestrais por vários anos e aí tu consegue ter realmente a influência do clima. Precisa de pelo menos, o ideal seria 10 a 30 anos de dado para ver se realmente está mudando o clima ou não. A nossa jornada entre o Rio e Trindade dura 3 dias. O primeiro pedaço de terra que avistamos são as ilhas Martim Vaz. A área conjunta de Martim Vaz e Trindade soma pouco mais de 10 km². Em comparação, a capital do Espírito Santo possui quase 10 vezes mais território. Curiosamente, Trindade não pertence ao território capixaba, mas à União e está subordinada ao 1º Distrito Naval do Rio de Janeiro. A ilha foi descoberta em 1501 pelo navegador português João da Nova. Trindade esteve sob a posse de Portugal até a independência do Brasil. O Reino Unido chegou a ocupá-la em 1890, mas os britânicos desistiram 6 anos mais tarde, após a assinatura de um acordo entre os 2 países com a mediação portuguesa. O tempo parece congelado em Trindade. Como se viajássemos à era dos dinossauros e entre a vegetação pudesse surgir um réptil monstruoso. Aqui se encontra uma floresta única em todo o planeta, com samambaias gigantes. Esta concentração de plantas exóticas nos faz imaginar como seria a flora pré-histórica na ilha. As samambaias de Trindade podem atingir 6 metros de altura. Para vê-las de perto, é preciso caminhar por 3,5 km até o topo do desejado. O pico do monte fica 600 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto da ilha. As samambaias também se destacam no morro vizinho, conhecido como Fazendinha. Embora a paisagem nos faça perder o fôlego, Trindade já foi mais abundante em plantas e mais bonita. Além das samambaias gigantes, a ilha era coberta pela colubrina glandulosa, conhecida como falso pau-brasil ou caçoca. Esta árvore quase desapareceu. As plantas adultas hoje encontradas aqui vieram do continente. O processo de replantio das mudas pode levar décadas até a total recuperação da espécie em Trindade. Para entender a quase extinção da caçoca em Trindade, é preciso conhecer um episódio marcante no começo do século XVIII. O destino destas terras foi traçado pela conduta de um importante personagem da história, famoso por dar nome a um cometa. O astrônomo inglês Edmund Halley desembarcou em Trindade no dia 15 de abril de 1700, trazendo em seu navio alguns casais de porcos e cabras. Os porcos foram dominados e posteriormente eliminados por serem animais de fácil captura. As cabras, habilidosas em terrenos acidentados, sobreviveram e se reproduziram de forma selvagem, devorando boa parte da vegetação por quase 3 séculos. As cabras também provocaram o início do processo de erosão que atinge boa parte de Trindade. Sobre a dificuldade no reflorestamento, lembre-se, a ilha está no meio do Oceano Atlântico, a 1.200 quilômetros da cidade mais próxima. A camada fértil do solo foi praticamente lavada por vento e chuva, já que esteve exposta nos últimos 300 anos, desprotegida das plantas. Toda a terra e o adubo, além das mudas, precisam ser trazidos de fora para que o replantio tenha sucesso. Ainda resta uma dúvida: por que as cabras também não devoraram as samambaias? A resposta está no sabor amargo das samambaias, desagradável
até mesmo ao paladar nada seletivo dos caprinos. Não resta uma cabra viva na ilha, pois a Marinha autorizou e incentivou o extermínio delas. A última foi abatida em 2005. Chegar ao monte desejado requer tempo e habilidade, o que definitivamente nossa equipe não tinha. Na primeira expedição, ficamos apenas 2 dias e meio em Trindade. Assim, optamos por gravar imagens só na descida, para poupar fôlego e ganhar preciosos minutos. Fomos guiados por Victor e Maicon. Incansáveis, eles carregaram quase todo o equipamento, compensando nossa inexperiência em escaladas. Os 2 marinheiros passaram 4 meses morando e explorando Trindade. Sinceramente, eu me surpreendi além do esperado, porque a ilha aqui, conforme você mesmo já viu aqui, é paradisíaca, né? Tem locais aqui que é extraordinários aqui, que não tem nem palavras para descrever o quanto bonito ela é. Às vezes a gente passa por dificuldades que a gente não espera, então esse aconchego de todo o pessoal que está aqui é bem interessante. Costumo falar com os meus familiares sempre, né? E falo com eles que já tô com saudade da ilha. Ainda nem fui embora, mas já tô com saudade. E eles entendem isso daí não por uma ausência de saudade deles, e sim por o desejo de retornar aqui numa próxima oportunidade, poder estar vivendo novamente as experiências que foram vividas aqui. Imagens aéreas possibilitam cenas e ângulos incríveis. Para registrar Trindade em toda a sua riqueza, nós usamos 2 drones. Observe aquele pássaro se aproximando do equipamento, ao que tudo indica, para proteger o território e provavelmente o próprio ninho. O operador precisa descer o drone o quanto antes para evitar ferimentos ao pássaro ou a perda do aparelho. A ave chega a atingir o drone, mas felizmente nem ela nem a máquina sofreram danos. Bastava levantar o drone para que as aves iniciassem a perseguição. Trindade é uma das ilhas oceânicas mais importantes do Brasil no estudo e observação dos pássaros marinhos. O foco do meu trabalho é avaliar a importância da matéria marinha transportada por uma colônia de aves marinhas no ecossistema da ilha de Trindade. Se há assinatura da química que revela os nutrientes provenientes do ambiente marinho em todo o ecossistema da ilha. O primeiro passo do projeto também é fazer um censo das espécies que estão nidificando na ilha, a quantidade de indivíduos por espécies e como que essas colônias elas flutuam também, uma análise de estrutura populacional. A gente coleta algumas gotinhas de sangue das aves, penas e demais tecidos dos outros animais, porque é nesses tecidos que vai estar a assinatura química marinha que vai permitir a realização desse trabalho. A presença das aves é marcante nos arredores desta escultura gigantesca escavada no paredão rochoso. Conhecida como túnel, fica bem no final de uma praia com aspecto único. Uma obra da natureza formidável, igualmente perigosa. Um marinheiro desapareceu nestas águas revoltas e seu corpo nunca foi encontrado depois que ele tentou atravessar o túnel usando uma corda. Entre janeiro e agosto,
esta cena se repete com frequência em Trindade. Após muito esforço, superando até 50 centímetros na areia, as tartaruguinhas geralmente encontram estes predadores na boca do ninho. Indefesas e recém-nascidas, enfrentam uma guerra contra animais de garras afiadas. Apenas uma alcança a fase adulta entre 1000 nascimentos. Os caranguejos de Trindade foram apelidados de donos da ilha. São avistados a toda hora e em qualquer parte. A invasão destes crustáceos aos milhares acontece quando o sol se põe. Este fenômeno estranho se repete a cada noite em Trindade. Para acompanhar a desova das tartarugas, é preciso paciência e silêncio. As tartarugas costumam fugir ao menor sinal da presença humana. Elas só permanecem imóveis, quase em transe, caso tenham iniciado a postura. (3.600 ninhos são cavados, em média, a cada temporada reprodutiva na ilha. Uma estimativa aponta o nascimento de mais de 480 mil filhotes por ano, o que faz de Trindade o lugar mais importante no mundo para a reprodução da espécie. Tartarugas verdes começam a se reproduzir aos 20 anos e podem viver até os 80. Quando adultas, as fêmeas sempre retornam para desovar na mesma praia em que nasceram, orientadas pelo campo magnético do planeta. Curiosamente, os machos nunca mais voltam à terra firme. Este animal pré-histórico habita o planeta há 220 milhões de anos. Impossível não admirar e respeitar estas criaturas. Um pedaço de metal corroído pelo tempo e a ação do mar se destaca na enseada dos portugueses. Restos de um pesqueiro chinês com uma história violenta. O navio Waxing encalhou nestas areias no dia 8 de dezembro de 1989. Mas não foi um encalhe qualquer. A embarcação foi trazida para cá deliberadamente após um motim. Os marujos contaram que a revolta começou quando o líder passou a racionar a comida, alimentando a tripulação apenas com peixe e água. Passados vários dias de racionamento, um dos tripulantes teve um surto e matou o capitão Pan com um tiro na cabeça. Nos arredores do navio encalhado, a bióloga Michele realiza coletas de macroalgas, ou seja, as algas visíveis a olho nu. A pesquisadora visita Trindade com este propósito pela 5ª vez. Terceira vez que eu vou ficar aqui por 2 meses para realizar todas as coletas. Em 2 delas eu vim e voltei no mesmo navio, né? Fiquei apenas cerca de 3 dias. As coletas elas têm que acompanhar a maré baixa, né? A maré que eles chamam maré de lua, né? Que são onde a gente encontra as marés mais baixas. Muitos autores dizem que quanto maior a diversidade desses organismos de base, mais estável é o sistema. Então, ele vai sofrer menos com o impacto, digamos assim, ele é mais estável. Os cientistas moram nesta casa enquanto realizam suas pesquisas na ilha. O projeto arquitetônico foi desenhado na Universidade Federal do Espírito Santo. Desde 2011, abriga até 8 pesquisadores por vez. O prédio faz parte do complexo de edificações do posto oceanográfico da Ilha da Trindade. O posto foi inaugurado em 1957. Os marinheiros que servem na ilha passam 4 meses isolados aqui.
A Marinha decidiu que o destacamento do posto não seria trocado de uma vez só. Então 50%, que dá mais ou menos uns 15 militares, são substituídos a cada 2 meses e a outra metade permanece no período seguinte. Cada militar permanece 4 meses da ilha, mas a guarnição é substituída metade da guarnição é substituída a cada 2 meses. O principal motivo dela ser tão importante para o país é a sua posição geográfica. Ela fica na mesma latitude de Vitória do Espírito Santo, que fica mais ou menos 600 milhas daqui. Então, em função dessa posição geográfica, próxima às nossas principais bacias petrolíferas e próximas também das zonas de maior desenvolvimento econômico e concentração populacional, a Marinha enxerga a ilha como um posto avançado fundamental para a defesa do país. Na história de Trindade, houve uma tentativa de uso da ilha que poderia terminar em contaminação ou destruição total dela, muito pior que a desastrosa presença das cabras. O governo brasileiro cogitou estabelecer aqui um depósito de lixo nuclear na década de 80. Felizmente, a ideia não vingou, mas a cobiça humana ainda preocupa os defensores deste paraíso. A cordilheira submarina que liga Vitória a Trindade, juntamente com todo o arquipélago, abriga a maior variedade de espécies de plantas e animais que vivem nos recifes, dentre todas as ilhas brasileiras. Sem contar as possíveis riquezas minerais ainda por serem descobertas nestas águas profundas. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da luta da comunidade científica para que, enfim, esta região receba a proteção da lei. A administração federal anunciou no final de março de 2018 a criação da maior unidade de conservação marinha do país. O biólogo capixaba Hudson Pinheiro mora atualmente nos Estados Unidos, mas participa de um estudo detalhado sobre as espécies que existem ao longo das montanhas submarinas, desde a costa capixaba até a Ilha da Trindade. Na costa, a gente já tem pescado por muitos anos, a gente modifica, existe efeito de poluição, efeito de destruição de hábitats e vários outros problemas, mas lá nessas regiões isoladas, não. Então, quando nós temos a oportunidade de estar visitando, é como se nós estivéssemos voltando no passado e com isso, as nossas políticas de preservação e de conservação aqui na costa, a gente tem uma ideia de onde nós queremos chegar, qual que é o nosso potencial, qual é o potencial dos nossos ecossistemas aqui na região costeira. Então, olhando lá para a Ilha da Trindade, para os montes submarinos, nós podemos entender um pouco mais como que seria o ideal, como que para os nossos ecossistemas estarem funcionando aqui na costa. A Ilha da Trindade e a cadeia Vitória Trindade, elas possuem espécies endêmicas, que são espécies que só existem ali em mais nenhum outro lugar do planeta. É uma área considerada como de alta prioridade para a conservação. A Ilha da Trindade ainda está um pouco vulnerável. Existe uma grande área no entorno da ilha que acabou não sendo protegida. Nós, pesquisadores e as pessoas envolvidas com a conservação, dos nossos ambientes marinhos, nós ainda temos muito que trabalhar para estar garantindo que a Ilha da Trindade seja devidamente protegida. Trindade, terra de gigantes samambaias, refúgio das tartarugas verdes, abrigo de inúmeras espécies de aves oceânicas. Que outros mistérios e riquezas o futuro desta ilha irá revelar à humanidade? A esperança é garantir para as futuras gerações a conservação e o uso sustentável deste tesouro natural.